Irmãos, como foi dito, estamos começando hoje uma campanha das causas impossíveis. É bem sugestivo isso, né? Existe alguma impossibilidade aí na sua vida, alguma coisa que está precisando de uma intervenção, uma interferência de Deus, do céu, do mundo espiritual? Existe, sim ou não? Sempre tem, sempre haverá. Amém? Porque senão, quando Jesus voltar, que fé ele achará na terra? Deus ele se manifesta dessa forma. Nós sabemos que Deus cria circunstâncias para que nos prostremos, nós o busquemos. Nós precisamos estar nesse lugar de busca, nós precisamos estar nesse lugar de quebrantamento, nós precisamos estar nesse lugar de sede, de fome pelo Senhor. Precisamos disso. E o Senhor é expert em nos trazer para este lugar. Por quê? Porque Ele é um Pai que ama. Ele é um Pai que ama. Aleluia. Deus falou comigo com um texto aqui que eu achei muito interessante. Eu queria que você abrisse, por favor, em Lucas capítulo 5, a partir do verso 12, por gentileza. Evangelho de Lucas. O tema é o mesmo da campanha, o Deus das causas impossíveis. Lucas 5, a partir do verso 12. Amém? Você achou aí? Diz o texto assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando ouviu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Curve a sua cabeça por um instante. Senhor, estamos diante da Tua palavra, esse ambiente de glória. Entendemos que o Senhor está presente aqui. Por isso, em nome de Jesus, que a Tua palavra agora cumpra o propósito a qual ela foi destinada. Assim oramos em nome de Jesus. No Evangelho de Mateus, consta essa passagem, no de Marcos também, mas o de Mateus eu achei interessante porque logo após o Sermão do Monte, ali do capítulo 5, 6 e 7, quando entra no capítulo 8, vem logo esse episódio. Eu achei interessante porque logo depois de Jesus ensinar sobre a palavra de Deus, ele desce do monte e ali ele opera esse grandioso sinal. Então isso mostra para nós que Jesus ele tinha tanto autoridade para ensinar como para curar. A cura física, a cura espiritual, ela muda destino. Você concorda comigo? Ela muda destino. Então eu quero falar um pouco sobre essa relação entre Jesus e uma causa extremamente, uma causa impossível mesmo. Então aqui o texto começa falando sobre lepra, Quero falar um pouco sobre essa doença. A palavra diz que era um homem todo coberto. Está nos sinalizando uma fase muito adiantada da doença. A lepra era uma doença terrível, irmãos. Terrível naqueles dias. Só de falar esse nome lepra, todo mundo já tremia, temia. Era algo literalmente impossível de se resolver. E na Bíblia, a lepra, ela tem dois significados. Ela simboliza tanto a ira de Deus como a gravidade do pecado. A ira de Deus, por exemplo, vem sobre a vida de Miriam, quando ela entra em rebelião contra Moisés. Então o Senhor castiga ela com lepra. A lepra também vem sobre a vida de Geazi, servo de Eliseu. Quando ele mente, então o Senhor manifesta ali juízo sobre a vida de Geazi com lepra. Também vem sobre a vida do rei Uzias,
por causa do orgulho que ele tinha. Então, lepra, ela tem esse sinônimo de manifestação de ira de Deus, de juízo de Deus. Mas ela também sinaliza pecado. Nós sabemos que a lepra ela é mais profunda do que a pele. Então, um paralelo com o pecado. O pecado é algo muito profundo em nossas vidas. O pecado está enraizado em nossos corações, em nosso ser. Ele é inerente ao homem. Se pudesse dizer que o homem é um pé de alguma coisa, ele seria pé de pecado. Uma árvore que dá pecado. Lá em 1 João diz que se alguém diz que não tem pecado, ele já pecou, porque ele está mentindo. É impossível fugir dessa situação do pecado. Nós precisamos ter essa consciência. Somos pecadores. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Lepra aponta para isso. Outra característica da lepra. Quem estava leproso ali nos dias de Jesus, essa pessoa deveria ficar isolada. Ela deveria ir para um leprosário, ela deveria ir para longe da cidade. Normalmente eles se encontravam e viviam juntas, essas pessoas que tinham esse problema, impossível de se resolver, ficavam em cavernas. Então o pecado fala disso também, de uma separação entre nós e Deus. Nós conseguimos conviver entre nós com o pecado. Estamos aqui agora aprendendo, entendendo, ouvindo sobre pecado. Deveríamos ser experts nesse assunto. E nós sabemos o que é pecado. Transgressão da lei. Pecado contra Deus. Nós sabemos. Agora, pouco meditamos na consequência, né? A separação de Deus. Será que é por conta de uma insensibilidade que a lepra também traz? Insensibilidade. Nos dias de Jesus, esse diagnóstico ele era, a princípio, né, era da seguinte forma. Quando uma água quente caía em alguma região do corpo da pessoa, ela não sentia dor, ela já ligava a luz amarela. Possivelmente tem um problema aqui. Então era mais ou menos assim que se detectava, né, o início de uma doença, da lepra em si. Então, a insensibilidade nos faz meditar muito pouco sobre consequências. As consequências que nós temos, porque somos pecadores. E o final de tudo, a lepra mata. Não tem solução para isso. Não tinha solução para isso. Assim também um pecado mata. Levíticos capítulo 13 fala sobre a instituição da lei da lepra, como deveria ser conduzida essa situação no meio da congregação. E era algo que não havia solução, então a solução era afastar-se. Porque era uma doença altamente contagiosa. Você acha que o pecado é contagioso, sim ou não? Muito contagioso. Somos seres altamente influenciáveis. Altamente influenciáveis. Se você começa a andar com o pecador, você começa a cheirar pecador. Tanto que Salmo, capítulo 1, não se assente na roda dos escarnecedores. Não se assente. Por quê? Há o perigo de se parecer com eles. Há o perigo de estar com ele. Então é o contrário. Tanto Levítico como Pedro. Sede santos, porque eu sou santo. É mandamento. Sede santos. Saia da comunidade pecadora. Na congregação, já diz lá em Salmos, na congregação dos justos não há pecador. Então, nessa congregação dos justos, existir, haver um ambiente de glória, de unção, poder, presença de Deus, a ponto de um pecador entrar, ele se curvar diante da glória do Senhor. Os justos, é esse o nosso objetivo. Gerar o culto santo, por meio de uma vida santa. Lepra na Bíblia fala disso, manifestação da ira de Deus e a consequência do pecado. Impossível, né, fugir dessa situação de morte causada por esse tipo de doença. Então Jesus desce do Monte das Oliveiras, como diz lá em Mateus. Aparece esse cidadão com um problema terrível, muito terrível. Você pode estar pensando, eu não tenho um problema tão sério assim, ou você pode estar pensando, eu tenho um problema muito sério para se resolver. E eu quero te dizer nessa noite,
que o Senhor tem solução para qualquer tipo de problema. Nós vamos entender isso ao longo do que vamos conversar aqui hoje. Então, primeiro vamos falar um pouco desse homem, da atitude que ele teve. A palavra diz que Jesus estava numa das cidades e passou um homem. Como passou um homem? Esse homem deveria estar numa caverna, ele deveria estar isolado. O homem leproso nos dias de Jesus, ele precisava se denunciar, ele precisava se anunciar. Se alguém são chegasse próximo de onde ele estava, ele deveria gritar: imundo, imundo. Alguns, pelo fato de nem poder mais falar, do tanto que a doença era terrível, os dentes caíam, a língua ficava podre, as cordas... Irmãos, a pessoa vai apodrecendo viva. Quando ela não conseguia mais falar, era dado para ela um sininho. Quando ela não tinha dedos mais para segurar, colocava-se isso no pescoço. A pessoa ia apodrecendo. Ela era obrigada a se denunciar, senão ela seria morta apedrejada. Mas o texto diz que esse homem estava no lugar onde Jesus estava ali, cumprindo o seu ministério. E ele se aproxima de Jesus. Ele se aproxima de Jesus. Ele rompe com toda a situação existente. Por que será? Ele já não tinha saída mesmo. Eu acho que se fossem apedrejar ele, era um favor, sim ou não? Um homem todo coberto de lepra, não era lepra, não era apenas uma mancha, não era um sinal. Um homem todo coberto de lepra. Ele vai até Jesus. Isso fala muito comigo e com você. Eu tenho problemas que eu preciso de uma intervenção de Jesus. E eu preciso ir até Jesus especificamente por causa desse problema. Não é aquela oração generalizada. Não é aquele jejum generalizado. Não, vou jejuar para crescer mais. Não, vou orar porque para cumprir tabela, né? Porque o pastor João tem que mandar, tem que cumprir ali uma ordem. Não. Algo específico. Ele precisava de algo específico para aquele problema. Ele vai até Jesus, especificamente. Se o seu problema é tão sério assim, por que ainda não foi até Jesus especificamente? Por que não houve jejum especificamente? Pastor, estou orando e estou jejuando, por que ainda não se resolveu o problema? Aí eu lembro da parábola de Jesus, de uma viúva que todos os dias ia na porta de um juiz iníquo clamar pela resolução de uma causa. Todos os dias ela ia lá. Até que um dia esse juiz falou: eu não aguento mais essa mulher aqui. Eu não temo a Deus e não gosto de pessoas. Chama essa mulher, eu vou resolver o problema dela. E pela insistência ela cansa esse juiz. E ele resolve o problema dela. Ela foi especificamente em uma pessoa que podia resolver o seu problema. Aí Jesus no final fala: viste esse injusto juiz? Por acaso Deus não fará justiça aos seus filhos, que clamam a Ele dia e noite? Depressa, eu digo, depressa Ele responderá, porque senão quando o Filho do Homem voltar na terra, que fé Ele vai achar? Olha que interessante isso. Especificamente, coisas específicas. Lá no Evangelho de Marcos é bem sugestivo, porque Marcos, o evangelista, diz que Jesus teve misericórdia, teve compaixão dele. A compaixão foi tanta que a interação dos dois ela é impressionante. Ele chega de forma muito humilde. Ele se prostra, ele adora o Senhor. Isso fala da maneira que nós devemos nos comportar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele se prostra, numa atitude humilde, e fala: Senhor, se tu quiseres, podes limpar-me. Jesus toca, movido de compaixão, porque ele vê a situação do homem, que rompe com todas as dificuldades, com todas as dores, as situações que paralisariam ele. Ele rompe com aquilo. Não está nem aí para o que vão pensar, para o que vão achar. Com certeza ele ia chegando, ele foi falando, até chegar em Jesus. E Jesus, com misericórdia, vai nele e toca
Então nós vemos um homem rompendo com situações, nós vemos Jesus da mesma forma rompendo com cultura da época, né? Não se podia tocar, porque a doença era o quê? Altamente contagiosa. Jesus toca na vida desse homem. Olha que poderoso isso. Algo que era impossível para os homens. Apenas o toque de Jesus resolve o problema desse homem. A pureza, a vida, o poder de Deus que estava em Cristo, com um toque de dedo, trouxe pureza para a vida daquele homem. A vida que havia em Jesus trouxe vida onde havia morte. Não em uma situação simples, mas numa situação de morte. Aquele homem só tinha uma certeza na vida dele, que ele ia morrer. E ele aguardava a morte, eu acho que com uma certa ansiedade. Jesus toca, a pureza de Jesus suplanta, retarda o processo de apodrecimento na vida daquele homem. Jesus diz, eu quero, muito sugestivo também, porque Jesus quer resolver o seu problema, irmãos. Ele quer resolver os seus problemas. Você já parou para pensar em todos os milagres que Jesus fez? Ele não deixou nenhum milagre para amanhã. Ele não disse para ninguém, não, vem amanhã, tem muita gente. Quando tinha muita gente, no episódio da multiplicação dos pães e peixes, o que ele faz? Resolve o problema como se fosse uma pessoa. É fantástico isso, né? O poder de Deus se manifestando no atacado. No atacado. Para Deus tanto faz curar ou alimentar uma pessoa ou 5.000 pessoas. Tanto faz. É fantástico isso. Jesus ele não deixa para depois. Somos nós que retardamos muito dos processos de cura, libertação, crescimento, prosperidade, avanço ministerial. Somos nós que retardamos. Somos nós que procrastinamos. Somos nós que somos vencidos pelo cansaço, pela preguiça, não sei qual a limitação que te impede de conhecer mais a Deus. A causa mais impossível de todas foi resolvida na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. Ele resolveu um problema de relacionamento entre o homem e Deus. Um impedimento impossível de se resolver de qualquer forma humana que tivesse. Foi necessária uma intervenção de Deus. Então Deus começa pela parte mais difícil, resgate do relacionamento com o próprio Deus, com o próprio Senhor. Paulo chega a dizer para nós, entrem com ousadia na presença do Senhor, porque está aberta a porta, o véu se rasgou, há acesso livre. Por isso que Paulo ele orava dia e noite incansavelmente, porque ele percebeu o valor, a importância, o tesouro escondido. Ele percebeu. A gente fica admirado com Paulo, né? Com Pedro, com Moisés. Eles perceberam algo que, o maior milagre. Colossenses 1,13, o Senhor me tirou e tirou você do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Algo exclusivo, obra exclusiva de Deus, algo impossível para nós. Mas a gente não entendeu de uma forma mais profunda isso, né? Então a gente procrastina, a gente deixa para amanhã, a gente retarda processos. Sabe qual é o problema de retardar processos? O problema aumenta, ele vai ficando impossível. Aquilo que era possível há 1, 2, 3, 4, 5 anos atrás, que a procrastinação, a má vontade, não sei, a falta de preocupação, não resolveu hoje, se tornou impossível. O problema cresce, igual capim, igual mato. Se você planta vento, você colhe o quê? Tempestade. O que a palavra do Senhor está falando será? Plantar vento quer dizer, se você não faz nada em relação a essa situação, ao risco desse vento, esse redemoinho pequeno, essa situação de ventania, depois vai se tornar uma grandiosa tempestade, se tornando algo impossível dentro da minha capacidade. Porque às vezes o que é impossível para mim pode não ser para você. O impossível é relativo para nós, sim ou não? Sim ou não?
Agora, tem aqueles que se igualam nos impossíveis. No caso da lepra, quem tinha lepra estava com um problema realmente muito sério de se resolver. Graças a Deus você está aqui hoje. Amém? Sabe o que isso me mostra? Que nem todos os seus problemas conseguiram te paralisar. Você veio para o culto. Você veio buscar a Jesus. Você crê que Jesus está aqui? Você permitiria Ele tocar em sua vida hoje? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Não procrastine. Aquilo que tem que ser resolvido hoje, resolva. Jesus não fez isso com ninguém. Todos que se aproximaram, que chegaram até Jesus, tiveram seus problemas resolvidos. Até aqueles ingratos que não voltaram para agradecer, não voltaram para adorar, tiveram problema resolvido, mas perderam o mais importante, que é a salvação. Como, por exemplo, aqueles 10 leprosos que chegaram até Jesus. Jesus fala, vá até o sacerdote, mostre para ele como sinal. Quando eles iam, foram curados, mas apenas um samaritano voltou para adorar a Jesus, e ele pergunta, não eram 10? Não eram 10? Por que só um voltou? Pode ir, meu filho. A tua fé te salvou. Então Jesus, ele resolve qualquer problema. Sim. Agora, após a resolução, porque eu não sei quantos anos você tem de crente, eu tenho 25 anos. 25 anos. À medida que Jesus foi resolvendo etapas, áreas, problemas na minha vida, sou casado há 23 anos, vou fazer 24 anos de casado, então é um bom tempo. Eu e minha esposa enfrentamos várias situações onde nós precisamos muito da intervenção de Deus, e cada vez que o Senhor manifestava, cada vez que ele interferia, trazendo cura, libertação, resolvia o problema, mais eu queria Ele. Mais eu voltava para agradecer, mais grato eu era, eu e ela. Mais desejoso meu coração se tornava. Porque Jesus nunca disse não para nós. Então esse relacionamento de reciprocidade precisa aumentar, porque os problemas que eu tinha 20 anos atrás foram resolvidos, não é o mesmo de hoje. Porque se fosse, pensa, eu durante 20 anos tentando resolver um problema, irmãos, a fé já teria ido para o espaço. Não, os problemas que eu tenho hoje não chegam nem perto dos problemas que eu tinha, nos meus 20 e poucos anos. O problema hoje, as causas a serem resolvidas hoje está num nível maior, porque houve avanço, houve progresso. Porque como nós começamos aqui a nossa fala, o Senhor cria circunstâncias para que a gente amadureça, para que a gente seja provado nelas, para que a gente avance na vida. Tenho 2 filhos adolescentes, estão entrando agora em uma nova fase da vida, enfrentando alguns problemas novos. Hoje mesmo estava conversando com eles. O homem de Deus trabalha com ele no deserto, Deus coloca situações difíceis. Deus, para formar um homem, ele vai espremer um menino, aleluia, para que se torne um homem de Deus. Deus colocando problemas para serem resolvidos, e esses problemas precisam ser resolvidos hoje. Não procrastinar. Jesus resolveu todos os problemas. Aqui ele toca, ele tem misericórdia deste homem. Ele não mandou voltar outro dia. E o interessante desse milagre em específico, como diz o texto, o corpo todo coberto de lepra. Possivelmente não tinha mais o nariz, orelha, dedos, dentes. Possivelmente já não enxergava muito bem. Esse homem estava fedendo, sujo. A roupa de um leproso era trapos. Ele se enrolava em trapos. Ele ia, as feridas não cicatrizavam, ele ia enfaixando. O milagre de Jesus é tão sobrenatural que esse homem na hora fica limpo. Sabe o que é limpo? Fica puro, irmãos. Se não tinha nariz, o nariz é reconstituído. Se não tinha dente, dentes nasceram. Se não tinha orelha, a orelha voltou para o lugar normal. O que estivesse faltando na vida desse homem, na hora foi reconstituído, foi sarado, foi curado. Não há limitações para o poder de Deus.
E Deus pode fazer milagre o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Nós vemos a Bíblia repleta de manifestações poderosas, grandiosas de Deus. Por que Deus se manifesta dessa forma? Esperando que a gente entenda. Desperta tu que dormes, levanta, resplandeça. Aleluia. Precisamos avançar mediante a manifestação do poder de Deus, da cura, da libertação. Precisamos ir crescendo no relacionamento com o Senhor. É esse o objetivo. Algo que se torna impossível, teve um começo. Existem tragédias que acontecem que a gente não tem um controle delas. Pode acontecer. Agora, a maioria dos problemas que nós temos começaram como um pequeno redemoinho, um pequeno vento ali. Um pecado não confessado, um pecado não resolvido, uma mentira, orgulho, como nós vemos aqui, manifestação de ira. Deus mantém a pessoa naquele lugar até ele aprender. O pecado que é difícil de ir deixando, aqueles pecados difíceis de serem resolvidos, situações mal resolvidas no casamento, na criação dos filhos, com amigos. Previna-se. O problema de hoje pode ser resolvido, que pode ser resolvido hoje, resolva. Então esse homem teve o seu corpo totalmente restaurado. Totalmente restaurado. Eu fiquei meditando nisso um bom tempo. Um bom tempo. Lembra do homem no tanque de Betesda? Há 38 anos ali sem andar? Você já leu isso lá? Na palavra do Senhor. Jesus chega para aquele homem e pergunta: o que você quer? O que você está fazendo aqui? Eu quero ser curado, mas toda vez alguém chega e entra lá na minha frente, né? E eu não sou curado. Você quer ser curado? Quero. Levanta e anda, pega a sua maca e a sua padiola e vai embora. Irmãos, ele levanta num salto, ele pega ali e vai embora. Os sacerdotes vendo ele andar a sábado carregando a sua maca ali. Quem te mandou carregar essa maca aí? Não, o rapaz que me curou, o homem que me curou, ele nem sabia quem era. O homem que me curou mandou eu carregar. Aí diz o texto depois que Jesus encontra ele no templo e fala: olha, toma cuidado, não peques mais para que coisa pior não te aconteça. Toda manifestação de Jesus curando, transformando, salvando, requer de nós um novo posicionamento de vida. E isso quer dizer, não peques mais. Fuja do pecado. Eu fujo do pecado me envolvendo com as coisas de Deus. Não adianta eu querer fugir do pecado sem me envolver com Deus. Pecado e Deus é envolvimento. Eu não me envolvo com um para se envolver com outro. Eu abandono um para abraçar o outro. Eu me separo de um e caso com o outro. É uma relação muito íntima, muito profunda, muito pessoal, você e Jesus, você e Deus. A gente sabe que um homem deitado há 38 anos numa maca, se ele fosse, ele precisaria no mínimo ali, se ele fosse curado, de uma fisioterapia. Não, foi instantâneo. Jesus, quando resolve o seu problema, ele já te põe para voar, para correr, irmão. Ele já te deixa pronto para alcançar níveis maiores, coisas maiores. Quando você se converteu, ele te tira do império das trevas, como foi dito aqui agora há pouco, e te traz para um reino do Filho do seu amor. Ele te tira de um lugar de prisão, morte e destruição, e te traz para um lugar de possibilidades. Uma terra extremamente fértil, que você planta, você colhe em altíssimo nível. O reino de Deus, ele conta parábolas. Uma semente de mostarda que se torna o quê? Uma árvore. Somente no reino isso acontece, porque se eu plantar uma semente de mostarda, vai dar o quê? Vai dar o quê, irmãos? Mostarda, uma hortaliça. Agora isso aplicado no reino, essa aplicação no reino, ela tem a capacidade de se tornar algo muito maior do que eu espero. Muito maior do que eu imagino. Porque os planos de Deus são mais altos, são melhores, são maiores. Deus quer manifestar milagre. Ele quer sim, hoje, manifestar um milagre na sua vida, nisso que é impossível. Para te trazer para um lugar de grandes possibilidades.
O que era impossível agora se torna possível, e agora eu vou andar num lugar de possibilidades e não mais de impossíveis. Não há impossíveis para Deus. Aleluia. Esse homem foi restaurado e ficou pronto para recomeçar de novo. Pronto para voltar para casa. Pronto para voltar para a sua família. Pronto para voltar para o seu trabalho. Pronto para viver de novo uma nova história. Ele estava pronto para amar a Deus acima de todas as coisas. Ele estava pronto para testemunhar de que o Senhor é Deus. Deus quer manifestar milagre, mas e aí, depois? Ele resolve o impossível hoje. Aí daqui 5, 2, 3, 5 anos, você está com outra causa impossível para se resolver. Não estou dizendo que não haverá impossíveis novamente. Porque Deus ele vai estar sempre querendo te trazer para o joelho, te trazer para o lugar de crescimento, para o lugar de envolvimento direto com Ele. Para onde Deus quer te trazer? Para esse lugar de prosperidade. Agora eu quero ir, Salmo 90, Salmo 91, perdão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É aquele que habita. Sou eu quem decido habitar. Sou eu quem vou para esse lugar. Resolução de problemas, quando vem de Deus, Ele quer te trazer para este lugar, para uma sombra protetora, provedora. Descanso. Descanso. Não tem nada que tira mais o nosso sono, a nossa tranquilidade, a nossa paz, do que um problema, do que uma situação impossível de se resolver. Isso nos atormenta, sim ou não? Nos atormenta. Jesus resolve o problema desse homem, coloca ele novamente em condições. A salvação me colocou, te colocou em condições. Os problemas que ele resolveu durante toda a sua vida cristã, cada vez ele te colocou em pé, esperando que você dê uma resposta adequada, e cresça, e prospere, e seja uma bênção. Jesus manda ele ter com um sacerdote. Por quê? Era o sacerdote quem determinava se ele estivesse limpo ou não. Era o sacerdote. Então não adiantava nada ele ser curado e ele voltar para a casa dele. Ele voltar para a vida dele. Voltar para a caverna dos leprosos. Jesus cura e fala, vai lá, pega lá o registro, a autenticação do sacerdote e volte para a sua vida. Ir no sacerdote faz todo sentido, porque resgata algo que estava amortecido no coração daquele homem, na mente daquele homem. Ele não sabia mais o que era culto, ele não sabia mais quem era Deus, ele não sabia mais o que era viver em família, viver em sociedade. O que um homem com o corpo todo coberto de lepra pensa todos os dias? Eu não tenho a menor ideia. Ele só pensa, deve estar pensando, amanhã eu morro, daqui a pouco eu morro, daqui a algum minuto eu morro. Caiu, levanta para andar, cadê o pé, cadê o dedo? Irmãos, meu Deus, eu não sei o que passa na cabeça de um homem desse. Mas Jesus cura esse homem e orienta. Vá falar com o sacerdote. O lugar onde nós devemos estar é na casa do Senhor. É na casa do Senhor. Por que é importante estar na casa do Senhor? Por que é importante estar conectado, enxertado no corpo de Cristo? Os problemas virão. Mas independente do tamanho do problema, se você estiver no lugar certo, com as pessoas certas, você não vai se desesperar. Você vai achar recursos. Você vai achar quem cuide de você. Isso é muito importante. Não fique sozinho. Não queira ser um crente sozinho. Porque sozinho, você pode até conseguir resolver parte dos problemas. O que a Bíblia diz sobre isso? É melhor serem dois do que um? Isso serve para a vida ministerial, vida espiritual. É melhor serem dois do que um em qualquer sentido, em qualquer nível da nossa vida. Vai ter com o sacerdote, volta lá, pega a bênção. Fale com ele. Volte para o culto. Precisamos levar em consideração as coisas do Senhor.
Amém, irmãos? Fala do lugar da igreja, das coisas do Senhor nas nossas vidas. Eu tenho uma certeza absoluta. Hoje eu preciso mais de Deus do que ontem. Com respeito a ontem, não tem como eu fazer mais nada. Com respeito a hoje, 9 horas quase, ainda dá para eu fazer muita coisa em relação a esse dia. Para mim, o dia não acabou ainda. Em relação ao dia de amanhã, eu ainda posso trabalhar ele, mesmo sabendo que ele não está no meu controle. Mas eu devo me preparar para esse dia de amanhã. Como desprezar a orientação do Senhor? Como desprezar a bênção de Deus? Quando eu falo desprezar, não é em alto nível. Por exemplo, você está aqui hoje, eu quero entender que você tem temor, amém, amém, irmãos? Você está querendo alguma coisa assim, aqui. Você veio para uma campanha das causas impossíveis. Com certeza você está querendo alguma coisa do Senhor. Hoje ainda dá tempo. E amanhã, o que eu faço com amanhã? Eu continuo a busca, continuo o meu relacionamento, eu cresço nesse relacionamento com Deus. Estava conversando com a minha esposa, agora há pouco, né? Os amigos da minha época de conversão, 25 anos atrás, a maioria deles não estão mais na igreja. Eu fico meditando, pensando, qual foi a diferença? Qual foi, né, o que aconteceu? Aí eu olho para mim. A minha conversão ela foi interessante. Eu fui para um culto, eu vi o pastor pregando, não fez apelo, não fez nada, eu entendi que sem Jesus eu estava lascado. Meu pai não era rico, não para deixar herança para mim, minha mãe está ali também, aleluia. Minha mãe não é milionária, não tem muita coisa para eu pensei comigo, rapaz, eu não tenho dinheiro, não tenho estudo direito, meu negócio é por aqui. Senhor, eu te aceito aí, estamos juntos, é isso aí, a partir de hoje é nós. No meu banco não teve apelo, não teve nada, irmãos. Daquele dia em diante eu me apaixonei pela palavra, eu me apaixonei pelo Senhor, porque eu vi possibilidades, e trabalho todos os dias em cima de possibilidades que se apresentam diante de mim, tentando fazer com que os meus problemas não me sufoquem, tentando impedir que a ansiedade, o medo, a angústia, a preocupação dos filhos crescendo, do amanhã, eu trabalho hoje para que isso não me sufoque, não me impeça de estar aqui, na casa do Senhor, buscando o sacerdote do Senhor. Nós começamos a igreja lá no Orlando de Moraes, de uma maneira independente, uma igreja independente. Depois de 3 anos, eu falei, Senhor, não dou conta mais. Eu cheguei no meu máximo, falei, não dou conta mais. Estava faltando alguma coisa, eu comecei a orar. Falei, Senhor, eu não consigo sozinho, você mais um aqui a ser engolido pela pressão do ministério, pela dificuldade. Você mais um a estar dentro de um lugar que as coisas começam a ficar impossíveis. Não. Senhor, eu preciso de alguém que me ajude, que me oriente, que me lidere. Rápido, irmãos. O Senhor colocou o pastor João na minha vida e a Igreja Batista Renascer. Meu Deus do céu, como isso foi bom! O céu se abriu, simplesmente, o céu se abriu. Um dia eu visitei essa igreja, eu pensava lá atrás, um dia eu quero pregar naquele púlpito lá. Olha eu aqui, aleluia. Busque o sacerdote. Busque a casa do Senhor. Busque Jesus, vá até Ele, como esse homem fez. Vença as suas limitações. O que está te impedindo hoje, agora, de se curvar diante dEle? De ser humilde como esse homem foi. De adorar como esse homem adorou. Chegar com humildade, porque a agenda é de Deus. A gente quer colocar a nossa agenda, né? Lembra do faraó? Com Moisés? Se eu não me engano, era a praga das rãs. Moisés, chama Moisés, vou terminar com essa praga aqui. Moisés chega, Moisés, acaba com essa praga aí que eu vou deixar o povo ir. Moisés falou, tá bom, quando? Não, amanhã. Amanhã. Você acaba com essa praga aí. Ele não quis, né? Não, você está achando que você manda eu? Não, amanhã tá bom, eu controlo a situação. Eu que decido até quando a coisa ruim vai acabar. Não, irmãos. Se prostre diante do Senhor, adore o Senhor. Permita Jesus
tocar você. Independente do problema que você tem, Ele mostrou aqui para nós que mesmo numa situação de lepra, Ele não se exime em tocar. Então permita que Jesus toque. Muitos de nós não estamos permitindo a palavra trabalhar, o Espírito Santo falar. A gente ignora o Espírito Santo, ignora a palavra. Permita ser tocado por Deus nessa noite. E esse problema vai desaparecer como fumaça. E você vai sair daqui pronto, renovado, fortalecido, para alcançar novos níveis no Senhor. O Senhor vai restaurar pedaços da sua vida que foi ficando ao longo do caminho. Aquele homem com certeza não sabia mais onde é que estavam os pedaços do seu corpo. Jesus restaura completamente. Quando Jesus tocar na sua vida, Ele vai restaurar de uma forma que parece que nunca teve problema algum. Aleluia, irmãos. Amém, irmãos? Você crê nisso? Você crê que Jesus ele pode mudar qualquer circunstância na sua vida? Você crê nisso mesmo? Fica de pé em nome de Jesus, vamos orar então. O Senhor, Ele está aqui. Não sei qual é o seu problema. Não sei o que você tem passado. Não sei se é de ordem física, emocional, familiar. Não sei se é com seu filho. Não sei se é com seu pai, com a sua mãe. Eu não sei. Mas o Senhor sabe. O Senhor te viu levantar hoje, acordar hoje pela manhã. O Senhor sabia que você estaria aqui hoje. E eu te digo com toda a certeza do meu coração, Ele quer resolver esse problema seu mais do que você mesmo. Porque os planos do Senhor na sua vida, eles vão continuar agindo, crescendo, à medida que problemas são resolvidos. À medida que coisas do passado são resolvidas. Feche os teus olhos. Comece a falar com o Senhor. Diga ao Senhor o seu problema. Se há alguma enfermidade, coloque a mão. Se é nas emoções, coloque a mão no seu coração. Se é no seu casamento, pega na mão, segura a mão do seu cônjuge se ele está aqui. Se é com os filhos, ore ao Senhor, apresente os seus filhos a Ele. Se é de ordem financeira, diga ao Senhor. O que eu estou querendo dizer é: vá até Jesus. Vá até Jesus. Aleluia. Aleluia. Sim, Espírito Santo. Le soquemas, derabás. Toca Jesus na vida deste homem, desta mulher. Toca Jesus nesta família, neste casamento. Toca Jesus. Toque de cura, libertação, restaura as emoções. Tira toda a fragilidade, medo, ansiedade. Tira toda a dor. Tira a lepra do pecado. Em nome de Jesus, Senhor, nos achegamos a Ti com humildade, com sinceridade, quebrantados em Tua presença, entendendo que o Senhor é Deus e nada é impossível ao Senhor. Se Tu quiseres, Jesus, o Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor pode. Aleluia. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Restaura a alegria, restaura o amor, restaura a vida. Aleluia, eu sinto a presença do Senhor.
Vem, Espírito Santo, e toma o teu lugar no meio da congregação. Toma o teu lugar, Espírito. Espírito de vida, sopra neste lugar. Sopra neste lugar. Lá sodemas. Que labi soderai. Sim, Espírito. Sim, Espírito. Comece agora, Senhor, uma nova vida. A partir dessa restauração, Jesus, que novas oportunidades surjam. Abençoa o casamento, abençoa a vida financeira, o trabalho do teu servo. Eu vejo pessoas com medo neste lugar. Senhor, retira todo medo agora. Todo medo, toda angústia. Traga alegria, força, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Espírito Santo nessa noite. Aleluia. Aleluia. Quero ler um último texto para encerrar. Mateus capítulo 11, verso 28. Esse homem foi até Jesus, agora Jesus está nos convidando. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Que Deus te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus. Aplauda mais uma vez o Senhor Jesus. Aleluia.